equipamento novo e tal, e nós cometemos uma falha, não fez seguro. Putz. Bateu um e tombou o outro dentro de uma quinzena. E nós ficamos tão duro, estragou tanto os caminhões, mas novamente, só os caminhões. Os motoristas, um era meu irmão, tinha um outro motorista, e nós salvamos os caminhões. Para poder ver, aí nós quebramos, que é a quarta vez. Aí nós pegamos os caminhões, eu precisava vender peça, para poder, que sobrou dos Ah, caminhões você batidos, desmontou os caminhões para pagar o carnê. Eu sempre Caramba. protegi os meus valores. Dentro dos meus valores está a credibilidade, o Eles não estavam nome. pagos ainda, estavam... Não, eu Nossa. precisava terminar de pagar. Para terminar de pagar, eu comecei a vender peça. Para poder vender as peças, eu precisei comprar mais peça. Isso se transformou hoje na maior empresa de reciclagem Mas automotiva. você precisou comprar mais peça porque peças para Pra- ajudar a Para desmontar? ajudar a vender as que sobraram. Ah, Então a gente comprava picadinho para poder fazer volume, para poder vender o que estava lá. Dar continuidade e meus irmãos ter um trabalho. Eu Ma- queria cuidar dos meus irmãos. mas esse tipo de empresa já existia de venda? Existia o falado desmanche. É. Então nós tínhamos um desmanche honesto, mas desmanche. E aí nós percebemos, eu sempre tive uma visão empresarial, eu já era diretor de uma multinacional, já tinha instrução, né, boa orientação, já sabia fazer gestão. Eu comecei a enxergar o seguinte, que aquilo que eles faziam de qualquer maneira, bem feito, nós poderíamos servir empresas. E não só o caminhoneiro, o feirante, poderia atender empresas maiores, fazendo de forma... Fazendo na formalidade, Sim. a nota certa, o procedimento certo. E eu iniciei essa ação fazendo com que esse negócio se tornasse uma empresa. Mas você tinha noção que tinha essa lacuna para você preencher ou foi meio na sorte, assim, de você falar, cara, a galera não tá fazendo isso direito, não tá fazendo de forma legal, eu posso me dar bem nisso. É nessa hora que eu falo para você, todo lugar que você vê um estrube tem um cavalo. Então aqui tem um problema até social. É. Então, se tem um problema e tá movimentando, então, se você olhar direitinho, mude o ponto de vista e comece a olhar como é que faz. Copia. Eu comecei a pesquisar como é que é lá fora. Esse negócio é gigante lá Ah, fora. é? Como é que funciona? Nós começamos a buscar exemplos de aquilo poderia ser uma empresa. E nós formalizamos aquele negócio. Mas antes disso, nós fomos buscar dinheiro emprestado, bom relacionamento e conseguimos crescer o negócio. Viu que dava muito dinheiro. Meus irmãos se empolgaram, um abriu uma loja de imóveis, o outro comprou uma fazendinha, foi criar boi e a empresa quebrou. Aí que nós quebramos pela quinta vez. Caramba. E olha de novo, eu precisei voltar lá para poder salvar o nome. Para poder salvar o nome e eu não ficar com o nome sujo, porque a empresa estava no meu nome, eu tive que trabalhar e deixar aquele enxuto, vender tudo que tinha e tal. Só que na hora que eu consegui limpar o nome, eu tirei uma licença no trabalho que eu tinha por 60 dias. Que trabalho que era? Diretor do Grupo Play Center. Ah, é? O saudoso Play Center. É que não faliu. Não O faliu? Play Center existe até hoje. Ele tem um mini Play Center ali na Aricanduva, que é do Dr. Marcelo, Ah, que é? é um dos meus patrões, um cara brilhante. O Play Center foi adquirido por um fundo de investimento. E o fundo fez um aporte e tirou os paqueiros. Tirou os meus patrões, tirou os Sei. diretores e pôs executivo. Gente, quem sabe tocar parque é quem é É. parqueiro. Exatamente. Aí o negócio financeiramente não funcionou, mas o Play Center continuou sendo do meu patrão. Ah, tá. E hoje um deles faleceu, o outro aposentou e o Dr. Marcelo tem um parque ainda na Aricanduva. Bom, e aí nesse meio tempo, eu fiquei Play Center, negócio. Por que eu fiquei indo e vindo? Não só porque eu consegui limpar o nome em 60 dias, mas por que eu fiquei fazendo os dois trabalhos? Primeiro que eu voltei daquela filosofia, né? O dia tinha 24 horas e eu não precisava mais que 6 para dormir. Então eu conseguia tocar os dois negócios. E para poder proteger o nome, eu tinha que limpar o nome. Depois que eu limpei, eu podia fechar, porque eu ganhava 81 salários mínimos. Não tinha sentido eu Ah, tocar você ganhava bem. Então, só que é o seguinte, eu sempre me preocupei com pessoas. E lá tinha meu irmão, um outro irmão por parte de pai, e 5 pessoas trabalhando. Para não perder o emprego, e de uma irmã minha também, a doutora Elaine, que hoje é doutora. Para eles não perderem o emprego, eu mantive o negócio aberto. Até que esse negócio ficou maior do que o CNPJ que eu estava.
Por isso que eu digo para as pessoas, você quer começar a empreender, você quer abrir um CNPJ, não ponha seu emprego em risco, não precisa. É. Faça um equilíbrio, acredita nas pessoas, põe o dinheirinho, investe no empreendedorismo, abre um carrinho de pipoca, Às uma vezes o pessoal startup. larga tudo e. Não, É, não tem que largar tudo. A internet diz pro cara o seguinte, ó, cara, vai pro risco, é. vai empreender, para de trabalhar pros outros. Cara, vai ser livre. Nunca mais você vai ser livre. Ter um CNPJ significa triplicar a responsabilidade e diminuir o seu ganho. Quando você tem peito de enxergar que empreendedorismo não é ter o CNPJ, e você pode empreender no CNPJ que você está, no serviço público, numa estatal, qualquer lugar que você tiver, você pode empreender se você tiver mentalidade empreendedora. E aí, com essa mentalidade, eu consegui deixar a empresa em ordem, só fui para lá quando ela começou a ficar de um jeito que eu não punha em risco a família, e hoje nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina, Caramba. JR Diesel.